Olá, paz seja contigo e paz seja convosco. Saudo essa paz com a mesma paz que saudou Jesus, o seu discípulo. Aqui vamos mais um vídeo falando sobre a lei de Deus. No vídeo anterior, nós falamos sobre a ordem do dia. Agora nós vamos falar sobre a lei de Deus. Para nós iniciar esse belo estudo, vamos trazer aqui o irmão Moisés, e ele também vai estar trazendo para nós nesta noite uma bela instrução sobre a lei de Deus. Pai seja contigo. Amém. Que a paz esteja com todos. Estamos aqui novamente para falar um pouco da palavra de Deus. E como o nosso irmão Ezequiel nos falou, né, que no vídeo anterior a gente falou sobre a ordem do dia, né, sobre as horas, como é contada, foi instituída por Roma, e as horas que foi instituída por Deus. Se você não assistiu, vá no vídeo anterior e você vai compreender corretamente como que é contada as horas. E hoje a gente vai prosseguir o nosso estudo. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel 7:25, né, irmãos? Aqui é o que a gente estava estudando. O livro de Daniel é bastante interessante. Vamos ler o livro de Daniel 7:25. Daniel 7:25, ele vai falar assim: e proferiram palavra contra o Altíssimo, e destruíram os santos do Altíssimo, e cuidaram em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na mão por um tempo e metade de um tempo. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre a ordem do dia, como Roma mudou a ordem do dia. Agora nós vamos falar sobre a lei, como Roma mudou a lei de Deus. Vamos passar a palavra para o irmão Moisés e ele vai comentar sobre este assunto. Pois é, como ficou bem claro, né, no outro vídeo anterior, a gente falou aqui que Daniel, ele já teve a profecia nos dizendo para os nossos dias de hoje, que o homem iria de cuidar os tempos e as leis. Isso é profético, isso foi Daniel, servo de Deus, que profetizou. Não foi homem, profeta nenhum aqui do mundo de hoje. Hoje nós temos aí falsos profetas, né, tomem cuidado. Mas esse profeta do qual proferiu essas palavras foi Daniel, e dele você pode acreditar. Daniel 7:25, que ele falou que os tempos e as leis seriam mudadas. No vídeo anterior falando dos tempos, e hoje vamos falar da lei. Vamos entender um pouco sobre essa lei. Que lei é essa? O que Roma introduziu e o que Deus deixou para nós? Uma das leis, a lei dos 10 mandamentos, foi a lei que Deus deixou para nós. Abra sua Bíblia. Se você não pegou a sua Bíblia, pegue agora e vamos estudar. Vamos nos conhecer. Não vamos falar palavras de nós mesmos, mas tudo que nós vamos falar está escrito neste livro, que é a palavra do Senhor. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, o verso 1. Abra sua Bíblia aí no Êxodo 20. Vai do 1 ao 17, que ele fala os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, ele diz: não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento. E o segundo mandamento, ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento, ele diz: não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E ele diz, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. O primeiro, refletindo, não terás outro Deus. Segundo, não adorarás outro Deus. E o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o dia de descanso.
certo? Esses são os primeiros 4 mandamentos. São 10 mandamentos que a gente vai citar. Esses 4 primeiros mandamentos, o irmão Ezequiel pode explicar. Aqui esses 4 primeiros mandamentos aí, que foi feito de honra para Deus, né? Para Deus. Vimos aqui que os 10 mandamentos, eles são divididos em 2. 4 mandamentos, eles são de honra, prova que amamos a Deus. E 6 mandamentos são provas que nós amamos o nosso próximo, o nosso ser humano. Vamos entender um pouco. Vamos ver aqui o primeiro mandamento. Como provamos que amamos a Deus? É não colocando outro Deus diante do Deus verdadeiro. Qual é outra prova que nós amamos a Deus? É não se curvando diante de outros deuses, de imagem, de escultura. Qual outra prova que nós amamos a Deus? É não tomando o nome de Deus em vão. E a outra prova que nós amamos a Deus é lembrando o dia de sábado, santificando o seu santo dia, né? Que ele diz aqui no verso 8: lembre-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, você fazendo isso aqui, então é a 4ª prova que você ama o nosso Deus verdadeiro. É isso aí. E vamos ler aqui o primeiro mandamento, já de uma prova de que você ama o seu próximo, né? Que são 4 para amor a Deus e 6 para amor ao próximo. Quando ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongas os teus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento que você está provando que ama o próximo, ama o ser humano, né? Amando o seu pai e a sua mãe. E o outro é: não matarás. Se você não mata, está provando que ama também o seu próximo. Não adulterarás. Se você não adultera, você está provando que ama o seu próximo. Não furtarás, quer dizer, não rouba. Se você não furta, não rouba, você está amando o seu próximo. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo, né? Não deve falar mal de ninguém contra o teu próximo. Não dirá falsos daquilo do seu próximo. Assim você está provando que ama o seu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, concluindo tudo, você não deve cobiçar nada que pertence ao teu próximo. Não adianta, não precisa você ter inveja daquilo que o seu irmão tem, seu amigo tem. Não, isso não vem de Deus, viu? Você querer ter aquilo que o seu amigo tem, que o seu irmão tem, então você está cobiçando, querendo. Às vezes você chega até destruir a vida do seu amigo, do seu irmão, para ele ter menos do que você, né? A gente vê nos dias de hoje. Então devemos não fazer isso, e assim nós provamos que amamos o nosso próximo. É interessante aí, irmão Moisés, que as escrituras nos ensinam: olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como que se concretiza esse versículo? É aqui, nos 10 mandamentos. Se você guardar os primeiros 4 mandamentos, você está amando a Deus de todo o teu coração. E se você guardar do 5º mandamento até o 10º, então você está amando o seu próximo como a ti mesmo. Exatamente. E olha só, esse aqui são os mandamentos dados por Deus. Lei que Daniel falou que seria mudada. Essa aqui foi dada por Deus lá muito antes do que nós vivemos hoje. Aqui foi no tempo de Moisés, né? As 10 tábuas de pedra foi dado para ele. E
Muitos dizem aqui que essa lei aqui foi lei de Moisés, mas a gente lê que Moisés não escreveu nenhuma lei. Essas leis aqui quem escreveu foi o próprio Deus, tá? E olha só, que lei hoje a população segue, hoje, mas não foi Deus que instituiu, mas o homem. E Deus disse que nós devemos seguir a lei de Deus e não a lei do homem. Em uma pesquisa, eu descobri isso aqui, ó. Mas o que? Parecia inicialmente apenas um sincretismo religioso, começou a assumir um caráter institucional. A 7 de março de 321 d.C., um imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, tá? Então aqui foi o imperador Constantino, ele era adorador de uma deusa Mitra, e então foi ele, dia 7 de março no ano de 321, Constantino Magno, que ele mudou essa lei. Petrópolis, no Rio de Janeiro, voz de 1962, na página 376, reconhece a atuação da Igreja Católica. Nesse processo, ao declarar, a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Olha só a calamidade, olha só o grande problema que causou Constantino Magno aqui nesta época do ano de 321, né? Colocando a solenidade que Deus pediu para ser celebrado no dia do sábado, ele colocou: olha, vocês não vão celebrar no sábado, vocês vão celebrar ele no primeiro dia da semana, que colocou o nome de domingo, certo? Olha só o que nós estamos vivendo hoje, né, irmãos? Aqui, hoje todo mundo hoje trabalha o sábado e o domingo descansa. O primeiro domingo suas lojas fecham, todo mundo para, né, para descansar, repousar, e achando ele que estão fazendo a vontade de Deus, mas no qual quem constituiu isso foi o imperador Constantino Magno, né? Constantino. Exatamente. E vimos aí que as pessoas hoje, elas foram recebendo esta doutrina aos poucos, as crianças foram nascendo, foram crescendo e já recebendo esta nova doutrina que foi criada por Constantino em 321. E quando nós chega a falar agora que o verdadeiro dia de adoração é o dia de sábado, as pessoas vão achar que é estranho, né? Vão dizer: não, mas meus bisavós, meus avós, meus pais me ensinaram que o dia de guardar, o dia de repousar era o dia de domingo. Então eles já foram inculcados desde criança. Mas nós não devemos pegar tradições humanas, nós devemos pegar o que Deus nos ordenou. O que foi que Ele nos ordenou? Nós devemos examinar as Escrituras corretamente, para que nós não possamos ser enganados por fábulas, por pessoas que já foram ensinadas errado, mas devemos examinar a Escritura para ver qual é o lado correto. Olha só o que diz, que muitas pessoas vão dizer assim, ó, mas essas leis aí dadas por Moisés foi apenas para Moisés naquela época, né? No dia de hoje a gente não precisa mais guardar essas leis, mas só que a gente encontra no Novo Testamento também nos pedindo que a gente também guarde essa lei. Vamos ler em Romanos 7:12, o que diz Paulo sobre isso, o que diz Paulo sobre essa lei. Romanos 7:12, ele fala assim, ó: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Essas são as palavras de Paulo. A lei de Deus, ele não está falando lei de homem não, lei de Deus. A lei de Deus é santa. O mandamento, que mandamento é esse? Os 10 mandamentos que foram dados para Moisés. Os mandamentos é santo, justo e bom. Isso foi palavras de Paulo, né? E Davi também falou algumas palavras.
no livro de Salmos 119 e 142. Mas aqui pode ler para a gente. Palavra de Davi. Foi salmo para a gente ver que ela nunca se acabou, essa lei. Ela veio de Moisés e foi passando até os dias de hoje. Não tem esse fim de lei. Que fim de lei? Mas Deus, Jesus Cristo veio e findou a lei. Está escrito que Jesus veio e findou a lei. Mas que lei é essa que ele findou? Um outro vídeo a gente pode argumentar que são duas leis. Uma realmente Jesus Cristo encerrou. Mas a outra lei, que é a lei dos 10 mandamentos, que é honrar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, essa não foi findada. Que os 10 mandamentos, como nós acabamos de dividir, são 4 mandamentos para a honra a Deus e 6 mandamentos para a honra do próximo. Aqui em Salmo 119, versículo 142, e assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua lei é a verdade. Pronto. A lei de Deus é a própria verdade. Ah, mas que verdade é essa? Em outro vídeo também a gente pode explicar sobre a verdade. A verdade, elas são formadas dentro de 5 colunas. 5 colunas é um pilar que segura a verdade. Em outro vídeo a gente vai explicar sobre essa verdade, mas Jesus Cristo, a palavra de Deus, está incluído nela, certo? E o 165 também fala, Davi também falando um pouco do mesmo 119. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Interessante, né? Então, grande paz tem os que amam a tua lei. As pessoas que amam a lei de Deus. Então, se você guarda os 4 mandamentos de Deus, os 4 mandamentos, não terás outro Deus, e por aí em diante, até a guarda do sábado, você está provando que ama a Deus. Você guarda esse, Deus não vai lhe prejudicar. Se você guarda os 6 outros mandamentos, que era amor ao próximo, então o seu próximo não vai lhe prejudicar se você não está fazendo nada contra ele também, né? Então você vai ter que, você amando essa lei, você vai ter paz, né? Para que não há tropeço na sua vida. Ah, mas aconteceu isso na minha vida. Veja onde você errou, né? Exatamente. Provérbio 28:9 nos deixa também, nos vai falar sobre as pessoas que deixam de ouvir a palavra de Deus. As pessoas que deixam de ouvir a lei de Deus. Aí diz assim: ah, mas isso aí já foi ficado. Então muitas pessoas hoje não dão ouvido o que é escrito na lei. Hoje a gente chega para falar sobre a lei de Deus, muitas pessoas não nos dão ouvido, não deixam a gente falar, porque já estão acostumados o que vem dos seus antepassados, né, dos pastores hoje, que também não têm esse conhecimento, que foi ensinado por quem? Constantino, veio lá da era cristã de Constantino, né, da era de Roma, de Constantino Magno, que era um grande adorador de Mitra. Quem é Mitra? É uma deusa, né? E Deus diz: não terás outro Deus adiante de mim. Certo? Provérbios 28:2, né? 28:9. Que diz assim, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. Muito forte, né? Mas aqui é muito forte isso. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, as suas orações, até as suas orações, não diz somente as suas orações, até as suas orações serão abomináveis. Quer dizer, se você deixa de ouvir, de seguir a lei de Deus, que muitos dizem que já ficou para trás, olha, isso é perigoso. Se você deixa de seguir essa mensagem, Deus não lhe ouve. Deus não dá a atenção. Ah, mas eu estou orando e eu estou vendo as coisas acontecendo. Sabemos que existe 2 senhores, 2 mestres. Existe Deus e Satanás. E que Satanás também tem poder de fazer grandes milagres neste mundo. Tome cuidado, que às vezes a bênção que você está recebendo hoje não vem de Deus. Porque a bênção de Deus, Ele só derrama para aqueles que guardam os seus mandamentos.
isso é escrito, isto é verdade. Vamos ver que Jesus ele falou de quando ele veio à Terra, ele falou que de amor, não é isso? Ele veio falar de amor. Muitas pessoas até me perguntaram, mas por que vocês falam da lei só praticamente do sábado e só fala do sábado e não fala de amor? Jesus, quando ele veio a essa terra, ele falou o quê? De amor. Por que ele falou de amor? Porque os outros mandamentos o povo já falava, né, irmão Ezequiel? Já estava inculcado na mente dos judeus, já praticava isso naturalmente. O que prova isso, que quando aquele jovem chegou aos pés de Jesus, perguntar: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí ele foi dizer: olha, guarda os meus mandamentos. E ele disse: isso desde a minha meninice eu já pratico. Então quer dizer que ele já era costume dele guardar os mandamentos de Deus. Então o que estava faltando nele? O amor. Quando ele disse: olha, então agora vende tudo que tem e dá aos pobres. Então aí faltou o amor nele. Então, naturalmente, os judeus, eles já guardavam os mandamentos. E Jesus veio para juntar os mandamentos com o amor. Então assim a lei ficará completa. Exatamente. E então havia necessidade deles saberem do amor. Como que é o amor, né? Isso Jesus veio passando. Mas hoje em dia, todas as igrejas hoje pregam sobre o amor, não é verdade? Todas as igrejas hoje, todos os lugares que você for, é pregado o amor. Só quem não tem amor, quem não quer, porque é falado sobre o amor para todo mundo. Mas sobre o sábado no dia de hoje, nem todos têm esse conhecimento, né? Nem todos têm o conhecimento das horas que foi mudada, da lei de Deus que foi mudada, nem todos têm esse conhecimento. Por isso nós estamos fazendo isso, não para prejudicar ninguém, mas para ter um alerta ao mundo de hoje. Porque percebemos que nós sair de casa em casa vai demorar muito, mas a partir de hoje nós estamos fazendo esse vídeo para que muitas pessoas conheçam a verdade que foi mudada. Vamos ver em São Mateus 23:3 que ele fala algo importante. São Mateus 23. Mas aqui pode ler para a gente. Anote, vai anotando os versículos. Você que não anotou, volte o vídeo e vai anotando cada versículo e examine a si mesmo. Não acredite só no que eu estou falando. Acredite naquilo que diz a palavra. Examine. Mateus 23:23. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo à hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Desvieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só como que é importante. Que aqui está nos dizendo o seguinte: que nós às vezes damos o nosso dízimo e as nossas ofertas, mas o mais importante, que é a lei de Deus, nós deixamos de lado. O mais importante do que dinheiro era amor ao próximo e amor a Deus. Guardando os mandamentos de Deus, como nós provamos que amamos a Deus e ao nosso próximo, guardando a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então não estou dizendo que é proibido dar dízimo nem oferta, não estou falando isso. Que aqui a palavra de Deus diz que devemos fazer os tais sem omitir aquelas. Devemos fazer isso, mas sem descartar nenhuma. Todas elas devemos seguir. Isso que nos diz o próprio Jesus. Ezequiel 20 e o verso 12 fala algo bastante interessante para nós. Ezequiel 20, o verso 12, diz assim, dei-lhe também o meu sábado, para servir de sinal entre mim
e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que eu os santifico. O verso 20 diz: santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Por que então Constantino tirou o dia do sábado de ser santificado e colocou o domingo? Isso é obra de Satanás. Satanás usou Constantino para que você perca esse sinal que é de Deus, que Deus diz que o sábado é o sinal, que você perca esse sinal e receba o sinal da besta, que é o domingo que foi dado por Constantino no dia 7 de março de 321. Isso é bastante importante você conhecer. Às vezes, não, mas é só um dia não significa nada. Talvez a sua salvação está incluída nesses simples atos que você está achando. Vamos procurar examinar mais essa escritura, né? Exatamente. E vamos ver também aqui em Salmo 119, versículo 1 a 4, diz assim: bem-aventurados que trilham no caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Olha que interessante, né? Exatamente. Bem-aventurado, né? Seja bem-aventurado, guarda os mandamentos do Senhor. Assim nos diz. Vamos ver também Malaquias 4. Há uma promessa para as pessoas que guardam a lei de Deus, né? Porque se você não guardar a lei de Deus, não existe promessa para esse tipo de pessoa. Só existe promessa para os que guardam a lei de Deus. Malaquias 4:4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e qual são estatuto e juízo. O primeiro diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia em que está para vir os abrasarão, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe restará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Então aqui a promessa para os que guardam a lei de Deus, que foi entregue nas mãos de Moisés, diz assim, para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Então, para os ímpios, qual é a promessa? O fogo eterno, que vem ardendo como fogo, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Então, a promessa para os que servem a Deus, que guardam seus mandamentos, nascerá o sol da justiça. E para os que não servem a lei de Deus, virá como fogo ardendo, como um forno, né? E destruirá tudo, que não ficará nem raiz e nem ramos. Então isso é muito sério, nós devemos estar sempre atento para que nós possamos examinar as Escrituras e guardar os seus mandamentos. É isso aí, vamos ficar aqui por hoje, que Deus abençoe a todos. Vamos ter aí o próximo vídeo, nos siga aí, que você vai ter grandes experiências, você vai estar aprendendo um pouco mais, não com nós, mas com Deus. Que a paz esteja contigo. Amém. Que Deus abençoe cada um. Deus abençoe a todos.